Sim, pode começar. Então, vamos lá. Livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A lição é número 20, companheiro. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Está em Jesus, Mateus, capítulo, palavras de Jesus, está em Mateus, capítulo 18, versículo 33. Em qualquer parte, não pode o homem agir isoladamente, tratando-se da obra de Deus, que se aperfeiçoa em todos os lugares. O Pai estabeleceu a cooperação com o princípio dos mais nobres no centro das leis que regem a vida. No recanto mais humilde, encontrarás um companheiro de esforço. Em casa, ele pode chamar-se pai ou filho. No caminho, pode denominar-se amigo ou camarada de ideal. No fundo, há um só pai que é Deus e uma grande família que se compõe de irmãos. Se o Eterno, se o Eterno encaminhou ao teu ambiente um companheiro menos desejável, tem compaixão e ensina sempre. Eleva os que te rodeiam, santifica os laços que Jesus promoveu a bem de tua alma e de todos os que te cercam, Se a tarefa apresenta obstáculos, lembra-te das inúmeras vezes em que o Cristo já aplicou misericórdia ao teu espírito. Isso atenua as sombras do coração. Observa em cada companheiro de luta ou do dia uma bênção e uma oportunidade de atender ao programa divino acerca de tua existência. Há dificuldades e percalços, incompreensões e desentendimentos. Há dificuldades e percalços, incompreensões e desentendimentos? Usa a misericórdia que Jesus já usou contigo, dando-te nova ocasião de santificar e de aprender. Né? Bonita página. Aí você comenta. Mas se quiser falar alguma coisinha, fica à vontade. Pode falar. É que nós temos, os companheiros vêm para nos auxiliar, né? E não é só aquele, digamos, o vizinho. Já começa dentro de casa, já com a nossa família, aí o nosso trabalho, né? E a gente tem que respeitar a opinião do outro, né? Então, às vezes, como falou no final, às vezes você não gostou de alguma coisa, mas a gente tem que compreender, né? Perdoar, né? É assim, mais ou menos isso que eu entendi. Aí fica com você. Não, é isso mesmo. Ele vem trazer um paralelo para a gente muito estranho que acontece na nossa consciência. Na verdade, ele não vai tratar por que acontece. Isso aí é uma meditação individual, né? Ninguém poderá fazer por nós. Nem Jesus, nem Deus, nem ninguém. Essa meditação individual é para refletirmos sobre nós mesmos e conseguirmos medir por que, afinal de contas, nós ficamos cheios de compaixão. Alguém que se acidentou lá no raio que eu parta, alguém que caiu não sei aonde, não sei que, de um terremoto, alguém que foi esmagado por uma bola de um vulcão, alguém que sofreu uma tempestade terrível, a casa escorregou toda, todo mundo foi soterrado. Aí o companheiro que está do lado, nós chicoteamos. Uma coisa estranha. Você fica assim, a pessoa está preocupada com o mundo inteiro. Mas aí o companheiro que está do lado, você tem que maltratar, tem que espizinhar. Porque já existe um acúmulo de mágoas. Existe ali um acúmulo de sedimentos no coração. Parece que já está há muito tempo já reencarnou várias vezes um com o outro, vai saber, né? E meio que as pessoas estão usando o mecanismo da reencarnação como punição. Um deseja realmente algemar o outro e punir o outro.
É estranho, uma coisa esquisita. A pessoa concorda com os ideais de amor, busca exercer, né, a compaixão, né, a compaixão para pessoas distantes, compaixão para pessoas que estão na rua, que estão passando por sofrimentos, que estão passando por necessidades, possuem até necessidades especiais. Mas aí quando chega internamente, na própria casa, no cadinho do lar, aquele cadinho onde tudo ferve, derrete até aço. É o cadinho lá da siderurgia. Não tem aço que sobreviva, tudo derrete. Derrete para se transformar em uma obra bela, é claro. Mas tudo derrete com muita dor e muito atrito, enquanto deveria derreter somente com o calor do amor, e não com o calor do ódio, da zangação, da tirania, da obscuridade de querer forçar estilos de vida e por aí vai. E aí começamos a maltratar uns aos outros. Então, de repente, estamos acelerados durante o dia. Não sei se vocês já perceberam isso. Tentaram recapitular sua própria vida. Fechar os olhos assim no momento de meditação à noite e tentar lembrar tudo que você fez durante o dia inteiro. Mas cena por cena, cheiro por cheiro, imagem por imagem, cor por cor, tudo o que você fez o dia inteiro. Você vai se surpreender. É surpreendente. Você se pega com reações acumuladas que não são suas. Você se pega com irritabilidades que não necessariamente são suas. Você se pega somatizando situações que não existem. E se você que sofreu uma certa dificuldade, você não gostou daquela dificuldade, você não quer impor essa dificuldade para o seu próprio companheiro ou companheira. Isso não é compartilhar a vida. Olha, eu vou te dizer o que aconteceu hoje no meu dia. Aí começa aquele novelo, não sei o que, porque é isso, porque é aquilo, que é aquilo outro, não sei o que. Aí você fica assim, eu não estou entendendo o que eu fiz, meu Deus. A pessoa começa a receber, né? Um processo, assim, a pessoa quer demonstrar o quanto ficou insatisfeita e a ponto de punir, a ponto de maltratar, a ponto de desligar o coração. Peraí, esse companheiro ou companheira com quem eu convivo, seja lá quem for, nós acabamos desligando o nosso coração. Peraí, a minha habilidade de amar, eu meio que sacrifiquei a partir de todos esses itens que não me satisfizeram durante o dia. Aí você chega à noite e maltrata a pessoa. Chega à noite e dá uma espizinhada. Chega à noite e fala, olha isso aqui fora do lugar, olha essa roupa no chão, olha isso aqui não sei o que lá. O que esses objetos são mais importantes do que o coração do próximo? Nada. Ah, então quer dizer então que a gente deve viver no caos, já que as outras pessoas não querem viver na ordem? Então, se a ordem é tão importante, nós é que temos que ir à frente e ordenar. Nós só podemos ensinar alguém pelo exemplo. Não podemos ensinar chicoteando. Não podemos ensinar pegando nosso coração, enchendo de parafuso, pregos, dando um laço bonito e arremessando nas pessoas. E começarmos a criar fantasias achando que isso é uma forma de amor e de carinho. Uma forma de compaixão, porque não é. Não é. Então essa é uma página muito intrincada. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro? Ou é porque às vezes você vai conviver com outras pessoas que estão errando com você, que você perdeu a paciência, que você na verdade não pôde reagir contra. Às vezes é seu chefe, a pessoa fez isso, fez aquilo ou outro. Você não vai reagir mal, sabe por quê? Porque é uma disputa de poder. E como você não tem poder lá, você perde. Mas aí chega em casa, você sabe que aquela pessoa tem um elo de carinho, e você vai usar aquele apoio do carinho para colocar o pior de nós mesmos em prática. Então, esse desejo de ainda praticar o pior de nós mesmos, nós temos que observar isso com muita cautela, porque isso ainda está em nós. Ainda escolhemos isso. E não é inconscientemente. Nós sabemos o que estamos fazendo e achamos que é o mais certo. Mas não tem nada a ver com os ensinos do Cristo, o exemplo de vida do Cristo, a nova forma de viver chamado Boa Nova, que é o Evangelho. Então ele deixa claro, em qualquer parte, não pode o homem agir isoladamente. Em se tratando de obra de Deus,
que se aperfeiçoa em todos os lugares. Ou seja, você vai depender dos outros. Então tem pessoas que falam assim: eu prefiro pegar logo e fazer sozinho, do que ficar pedindo. Tem que ficar pedindo, pedindo, explicando. Eu prefiro logo pegar e fazer. Peço para lavar a louça, fica tudo sujo, engordurado. Peço para varrer o chão, fica tudo escacetado, tudo cheio de poeira, tudo ruim. Já viu pessoas falando assim? Somos todos nós. Nós achamos que nós fazemos o melhor do que todo mundo. Isso é um vício. Isso está associado com a nossa consciência. A nossa consciência sempre qualifica as nossas ações superior às ações dos outros. É um problema gravíssimo ligado ao orgulho e vaidade, né? Mas só que Deus vai escrever no teu destino situações adversas completamente diferentes. Mas Ele não vai escrever para ficar te provocando, não. E aí a gente tem falado isso há bobear meses ou anos, não sei quanto tempo a gente já fala isso. Todas as manifestações de projeto de evolução divino e de projeto de atuação divina, né? O projeto de atuação, é sempre através da cooperação. Não existe fazer sozinho. Essa questão de a gente querer fazer sozinho, querer pular na frente e falar assim: não, eu consigo fazer melhor e faço até mais rápido e mais bem feito. No futuro não muito distante, nós vamos sempre desejar a participação de todos, especialmente daqueles que vão fazer pior. Você vai ficar feliz. Pô, ainda bem que a pessoa lavou a louça e não lavou direito, eu vou ter que lavar tudo de novo. Aí você vai lavar com todo amor e carinho, ainda vai explicar para a pessoa: é assim que se lava com carinho. É assim que se vive o cuidado com onde nós colocamos o nosso alimento. Olha que beleza a pessoa que criou essa cerâmica. Olha que beleza a pessoa que desenvolveu para todos nós essa coisa que a gente não sabe o que é, chamado detergente. Que quando se junta com a molécula de gordura, desfaz a molécula de gordura. Que princípio maravilhoso! Podemos reutilizar o mesmo prato, sem contaminar o alimento e sem adoecermos. Então você vai transpirar e ficar feliz pela participação de todos na própria história da humanidade. Pela própria história da humanidade. E ao mesmo tempo você vai viver esse novo sentido de vida. E vai querer que outros sejam contaminados com esse novo sentido de vida. Você vai perceber que isso une corações. E que esse caminho de conviver fraternalmente vai unir corações. E é óbvio que o projeto divino quer que todos os corações funcionem em conjunto, de forma harmoniosa. Então ele sempre irá colocar metas de cooperação. Todo mundo fica se perguntando: meu Deus, por que Jesus não vê a Terra? Né? Toda criança, jovem, assim, adolescente, fala sobre isso, né? Pergunta sobre isso. Poxa, por que Jesus, se ele realmente é isso tudo que vocês estão falando, o jovem manda logo, né, sem medidas. Por que ele precisou de apóstolos? Por que os apóstolos tiveram que escrever sobre ele? Por que ele mesmo não sentou e escreveu? Uma pergunta realmente inteligente. E perspicaz, porque você fica se perguntando: por quê, né? Por que ele, já que ele, né, é enviado de Deus, aí ele vem, né? O Filho do Deus vivo, ele iria executar tudo o que precisava executar. Só que ele queria provar que o projeto divino funciona. Ele queria provar... Hein, Carla, acho que seu microfone está aberto. Ele queria provar que o projeto divino funciona. E nada melhor do que provar do que sensibilizar os corações que estão em processo de desenvolvimento. Então, os discípulos foram altamente contaminados pelo amor do Cristo, altamente envolvidos pelo amor do Cristo, foram altamente sensibilizados. Você imagina o próprio Cristo chegar assim para você e pedir uma ajuda sua, e você se olha e você pensa: poxa, mas quem sou eu para fazer alguma coisa? Ele é o Cristo, está curando todo mundo aí. E ele pede para eu ir lá falar também algumas palavras de amor e de carinho. Quem sou eu para falar palavras de amor e de carinho? Por que ele mesmo não vai lá e fala? Eles compreenderam que o processo era para sedimentar nesse coração, e esse coração
vai começar a resplandecer, a espalhar essa luz de amor para outros corações. O processo é por contaminação de amor. É esse o processo, é esse o princípio. Não poderia ser algo feito estrutural, de cima para baixo, obrigatório. Todos teriam que receber a influência do amor. E diversas pessoas falavam isso. Vários jovens falam sobre isso, né? E perguntam, mas eu não convivi com Cristo, eu não conheço esse amor. Eu falei, você não conhece? Sua mãe te ama? Ah, minha mãe me ama. Seu pai te ama? Sim, meu pai me ama. Ué, você está recebendo esse amor por quê? Ué, porque minha mãe escolheu. Mas com quem ela aprendeu a amar? Aí ele, entendi. Exatamente. Quando Cristo veio à Terra, ele começou a ensinar a todas as consciências do planeta como se ama. E todos foram contagiados por essa nova sensação, por esse novo ideal de querer realmente amar. Isso não existia antes do Cristo. Não existia antes do Cristo. Mas tinha algumas consciências que caminhavam por aqui que tinham esse ideal. Sim, mas esses grupos não são daqui, né? São de outras estrelas, de outros locais. Então eles já possuíam esses ideais, queriam aprender a desenvolver o amor e a sabedoria na sua própria consciência, para sempre operar com amor e sabedoria, não importa em que circunstância, em momento nenhum desligar esse farol da vida. Essa é a essência. Então, o Pai estabeleceu a cooperação como princípio dos mais nobres, no centro das leis que regem a vida. Então, é no centro das leis. Então, se Jesus de Nazaré, o Cristo, esteve aqui conosco, veio dar cumprimento às leis divinas, ele deixou isso claro. Eu vim dar cumprimento às leis divinas. Se ele veio dar cumprimento, é óbvio que ele vai cumprir no formato de cooperação. Porque a cooperação é a estrutura básica essencial. Então você não vai observar espíritos evoluindo e querendo se tornar os grandes, poderosos manipuladores de fluidos. Ele não quer fazer isso. Ele quer se integrar em equipes, ele quer fazer parte de grupos, ele quer dar pequenas contribuições. A maior felicidade de um espírito mais evoluído é justamente ter a capacidade de unir consciências para um ideal de um bem maior do que ele é capaz de executar sozinho. Essa é a essência. E sempre vai existir um bem muito maior do que nós somos capazes de imaginar. É esse o grande princípio do processo de evolução. Então, a cooperação é a essência. Então, olha só como é que o projeto divino funciona brilhantemente. Nós somos constrangidos aqui na Terra a ter a necessidade de conviver com alguém. Não, mas eu não vou conviver com ninguém. Eu vou fazer dinheiro e vou morar sozinho no meio da montanha. Você não precisa de água. Você não precisa de comida. Você produz sua própria comida. Você planta e produz e faz tudo. Não faz. Duvido. Não faz. E no final você vai observar, aquelas pessoas que viviam no interior tinham que sair para comprar sal. Porque ele não possuía o sal. Sempre vai ficar faltando alguma coisa. Essa é a essência. Então, por mais que você ache que você vai conseguir se isolar, não existe isolamento absoluto. Nunca existiu, nunca existirá. E igualmente com relação aos princípios do pensamento. O nosso pensamento nunca ficará isolado sozinho. Não existe isolamento de pensamentos. O nosso pensamento sempre irá vibrar, se unificar e aderir a certos padrões vibratórios. Que nós, por vezes, queremos vibrar positivamente no amor e na verdade, e com as devidas sabedorias que ainda não desenvolvemos, e vão ter vezes que, então, por vezes, nós não queremos operar assim e queremos chicotear o outro coração que a gente acha que não está funcionando como deveria. Então, é nesse contexto que ele está falando sobre isso. No recanto mais humilde encontrarás um companheiro de esforço. Todo lugar existe alguém. Então, às vezes, você está lá, você foi no lugar, assim, uma vendinha para comprar laranja. Aí você vê o rapaz ali empilhando as laranjas e tal, num esforço danado. Você só vai lá e pega a laranja.
Foi ele que desceu do caminhão, foi ele que tirou da caixa, foi ele que arrumou, foi ele que cuidou. E talvez você esteja criticando ele, que ele está arrumando de uma maneira que não deveria. Que, na verdade, ele até amassa algumas laranjas quando desce do caminhão. Que incompetente, danado, miserável. Nosso pensamento é assim o tempo todo. De crítica, de admoestação, o tempo todo julgando, condenando, destruindo. Ué, vai lá você, quando o caminhão encostar, o próximo caminhão, vai lá e você realmente ama aquele ser, você quer viver em cooperação e você não quer que ele amasse mais aquelas frutas? Ué, descarrega você, ué. Você vai lá e descarrega na próxima vez. Ah, mas eu não sou tão forte. Ah, mas eu sou mulher. Ah, mas eu não consigo. Não, não tem essa. Se você acha que existe um jeito mais correto de fazer, vá lá e faça, dê o exemplo. Então, nós ainda estamos num processo estranho. Parece que não valorizamos ninguém. Só valorizamos a nós mesmos. Mas tudo que nós vivemos hoje, não fomos nós que fabricamos. Você senta numa cadeira que você não sabe fabricar. Se eu te perguntar qualquer pessoa aqui, me passe, por favor, quais são as dimensões padrões de uma cadeira, porque já existe uma padronização. Ninguém sabe isso de cabeça. E se eu pedir, tá bom, você quer realmente contribuir. Vamos lá, acha na internet qual é o padrão, compra madeira, serra e faz uma. Ah, mas eu não sei fazer a cadeira. Ué, mas engraçado, você está sentado em uma cadeira, feita por terceiros. Só porque você teve o acesso ao recurso financeiro para comprar, a cadeira, quem construiu a cadeira, construiu com carinho, construiu com zelo, com atenção. Diversas almas se empenharam para chegar nesse objetivo, para desenvolver o melhor produto, que atenda melhor às necessidades das pessoas. E aquela que está usando a cadeira acha simplesmente que é um pedaço de alguma coisa que não houve esforço de outra alma em construir essa cadeira. Não estou falando aqui de esforço físico. Eu estou falando de empenho espiritual. Houve ali um empenho. Consciências trabalharam no desenho, no formato, como melhor cuidar da cadeira, para não arranhar, não pegar farpa em ninguém, para acertar as dimensões e tudo mais, para ter estabilidade de carga, para a pessoa se inclinar um pouco para o lado, a cadeira não virar. Então, há um esforço por trás. Só que a gente não compreende isso totalmente. A gente anda meio esquecido. Então, é nisso que ele está falando. No recanto mais humilde, encontrarás um companheiro de esforço. Seja ele em casa, ele pode chamar-se de pai, filho, no caminho, pode denominar-se amigo ou camarada de ideal. No fundo, há um só pai, que é Deus, e uma grande família, que se compõe de irmãos. Então, Emmanuel está chamando a seguinte atenção. Prestem atenção que todos os patrimônios da vida, todos, sem exceção, tudo é doado por Deus. Tudo está estruturado e doado por Deus e organizado segundo leis universais. E ele aguarda que todos nós nos reconheçamos uns para com os outros como irmãos que realmente somos e que realmente caminhemos de mãos dadas, fornecendo e executando serviços e trabalhos que sejam para benefício de todos. Porque cada consciência, cada unidade divina que foi criada por Deus, que houve um esforço grande, porque Deus soprou, né? Houve todo um desgaste mais profundo para fabricar cada consciência, digamos assim. Né? Porque lá na Gênesis, no início da Bíblia, quando ele queria fazer matéria, ele falou, faça-se a luz. É só falar, faz a luz, como fosse estalar um dedo. Enquanto que, para desenvolver a consciência do espírito, ou seja, desenvolver o princípio espiritual, né, que não tem nada a ver com matéria, houve um esforço muito maior por parte de Deus. É um princípio de comparação que está lá na Bíblia. Para as pessoas compreenderem que houve que é algo muito especial, muito diferenciado. Ele não está com isso dizendo pode maltratar todos os animais, pode maltratar todos os vegetais, destruir tudo, destruir até o que é estrutura mineral, né? Terra, rocha. Não é isso que ele está falando. Ele está falando que há um esforço maior. Então, você quer compreender Deus, você quer alcançar Deus, você quer se conectar a Deus, adivinha?
Conecte-se com o próximo. É a distância mais próxima e é a meta mais ideal, porque tudo funciona por cooperação, inclusive a evolução. Não existe evoluir sem cooperação. Então ele continua: se o Eterno encaminhou a teu ambiente um companheiro menos desejável, e várias pessoas falam isso, né? Puxa vida, tinha que ser esse marido, puxa vida, tinha que ser essa esposa, né? E fica um falando mal do outro, um relinchando pro outro. Ah, que isso aqui. Antes se amavam, né? Antes, nossa, era um amor, nossa, que coisa maravilhosa. Aí começaram a conviver estreitamente. Não é que o convívio vai sufocando. Não é, a convivência não sufoca ninguém. São corações que ainda não sabem amar e não possuem sabedoria é que sufocam a relação de convivência. Hein, Carla, você poderia, por gentileza, fechar o seu microfone? É que tá pegando todos os ruídos aí seu. Carla Kaoma. Carla Kaoma. Você pode fechar, por gentileza? Posso. Obrigado. Isso, obrigado. Porque a gente está gravando também. Se quiser depois perguntar, fica à vontade. Pode interromper. Ah, queria te fazer uma pergunta. Pode perguntar, não tem problema não. Vamos lá. Então, se o Eterno encaminhou, ou seja, se Deus botou no seu projeto, e esse projeto você aceitou, tanto é que você procurou esse companheiro. Ninguém te obrigou a nada. Não tem mais casamento obrigado. Não tem mais casamento compulsório. Não tem mais casamento arranjado. Não tem nada disso mais. A pessoa se juntou àquele outro companheiro porque quis. Aí agora a pessoa é insuportável, né? A ponto de um começar a maltratar o outro, de um começar a punir o outro, de um sentir a necessidade de ter a razão e não propagar a felicidade. Você tem que escolher. Ou quer desenvolver felicidade ou quer ter razão. As duas coisas não tem como. É impossível. Impossível. Ah, então, se a pessoa está errada, deixa a pessoa errada. Não é isso. Você tem que aprender a produzir um bem. A gente acha, depois de centenas, séculos e séculos convivendo uns com os outros, a gente cismou de acreditar que maltratar os outros faz alguém evoluir. Olha, isso tá dentro da nossa alma. Está gravado em nós. Nós acreditamos nisso profundamente. Por isso reagimos e reagimos assim. Então, ele coloca assim pra gente, mano, eleva os que te rodeiam. Eleva mesmo. É colocar até mesmo essa pessoa em consideração superior a você mesmo. É você olhar aquela pessoa em que você quer realmente alavancar, realmente botar essa pessoa numa condição superior. Você quer que ela se desenvolva em amor e sabedoria. Você vai fazer tudo possível e impossível para poder exercer essa função. Ele não está falando assim, tente elevar. Ele não botou assim, tente elevar os que te rodeiam. Não, eleva os que te rodeiam. Ah, mas isso aqui eu aprendi com tanta dificuldade, vou sair explicando para todo mundo? É, exatamente. Poxa, mas aí todo mundo vai saber, não vai ser algo especial. É, exatamente, é isso mesmo. Não vai ser não. Porque nós ainda tratamos com muito egoísmo, especialmente as pessoas mais próximas de nós. A gente não percebe. Então, santifica os laços que Jesus promoveu a bem de tua alma e de todos os que te cercam. Aí fica até estranha a frase, né? Santifica os laços que Jesus promoveu. Ué, então quer dizer que foi Jesus que criou esse projeto? Foi Jesus que criou esse projeto para almas que eram distantes, agora terem laços familiares, para agora se amarem e desenvolver os laços de amor. Então foi Jesus que promoveu isso? Foi. A bem de tua alma e de todos o que te cercam. Por quê? Ele quer que você desenvolva o amor. Ele quer, mas às vezes você só vai aceitar amar alguém se for alguém somente da sua família. Não tem problema. Se você só aceita da sua própria família, o que já é uma vitória, é impressionante, né? Já é algo que é realmente surpreendente, então ele vai usar esse recurso e vai colocar outras almas no seu caminho para você querer realmente criar laços mais nobres com essas almas. Laços mais puros, laços de bondade,
laços de compreensão, laços de perdão, os laços da caridade. Isso é santificar os laços. É você exercer, treinar e executar a benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas, a verdadeira caridade. Você vai treinar isso, porque essa pessoa da sua família que você considera, que está tentando construir essa consideração, ela vai te ofender. Ela tem defeitos. E ela vai carecer que você execute uma bondade para ela. É esse o princípio. Nós aprendemos por constrangimento. Nós evoluímos por constrangimentos. E não são por constrangimentos de dor, ou de sofrimento, ou de contrariedade. É o contrário, constrangimentos de amor. Porque talvez agora a gente não reconheça. Mas vai passar daqui a alguns anos, as pessoas vão olhar para trás e pensar assim, puxa vida, eu tenho uma dívida de amor com fulano, eu tenho uma dívida de amor por Beltrano, olha só minha mãezinha, olha só meu paizinho, olha só fulano de tal, eu tenho uma dívida de amor com essas almas. Essas almas fizeram de tudo o que estava dentro das capacidades delas, de produzir o amor, de produzir a compreensão, de produzir suporte emocional, suporte físico, o que fosse. Ah, mas eu acho que foi pouco. Ah, mas eu acho que não foi muito bom. Não tem problema. Vai passar o ciclo do tempo e você vai chegar na maturidade. Você vai chegar na velhice e você vai poder ver qual foi o histórico que você deixou. Você deixou um histórico melhor de amor ou pior? Todos nós estamos fadados a isso, a sermos realmente constrangidos a chegar na velhice e nos questionarmos: eu consegui amar mais do que eu fui amado? Eu consegui servir mais do que eu fui servido? É inevitável essa análise, porque essa análise tem a ver o quanto realmente nos empenhamos em constituir laços com essas outras almas. Então, se a tarefa apresenta obstáculos, lembra-te das inúmeras vezes em que o Cristo já aplicou misericórdia a teu espírito. Isso atenua as sombras do coração. A gente não lembra, a gente não compreende. A gente só percebe isso quando vê espírito desencarnado, indo na reunião mediúnica ou desobsessão e reclamando de Beltrano, reclamando de Ciclano, reclamando de todo mundo. Ele está muito bem, ele está não sei o que lá, é um miserável, é um maldito, ele fez isso, fez aquilo, tá aí, ó, tem uma mãe agora, tem isso, tem aquilo. Na verdade, é uma reclamação justa, porque ele não compreende a justiça. A consciência dele é a consciência de talião. Ele acredita que as pessoas que fazem mal têm que sofrer o mal imediatamente. Tem que sofrer o mal, porque o mal é corretivo, e o corretivo transforma as almas. Isso está dentro da alma da pessoa. Ele não conhece a justiça divina. A justiça divina é justiça, amor e caridade. É uma tríade. Ela não funciona separada. Então ela vai amparar, ela vai buscar criar projetos para a pessoa se reconciliar, que aquela consciência possa se reconciliar com os seus próprios enganos por projetos de amor. A pessoa vai fazer justiça com amor. Não fazer justiça em ficar mais negativo. Olha, estava uma situação ruim, negativado, menos 30. Ah, para provar que, poxa, fui eu que provoquei esse menos 30. Matematicamente a gente consegue entender isso. Não fui eu que provoquei o menos 30? Ah, eu tenho que realmente aprender com isso. Eu vou sofrer as consequências. Eu vou sofrer um menos 60 agora. Né? Menos 30, mais menos 30, menos 60. Ué, não entendi. Você não conseguiu sair nem do zero e nem começar a gerar nada de positivo. Então não é assim que funciona a lógica divina. A lógica divina é sempre a lei de progresso, por cooperação. E como somos arrastados a modificarmos o nosso mundo íntimo? Através de algo chamado constrangimentos de amor. Todos nós possuímos dívidas gigantescas com Cristo. Dívidas gigantescas com o Cristo. A maioria reclama porque teve um pai, que teve uma mãe, que não sei o quê, que teve um amigo, e todos eles do nada começaram a ter mais carinho, a ser um pouquinho melhores, que não sei o quê, mas eles não passaram a ter carinho um pouquinho melhores simplesmente por única de predisposição automática própria. Foi por incentivo e por um projeto divino, orquestrado, animado e sustentado pelo Cristo. Em nome de Deus. É esse o problema. A gente não consegue ver o projeto como um todo. Mas o projeto é brilhante,
porque ele vai fazer com que cada consciência se torne um endividado de amor. Nossa, eu tenho uma dívida gigante de amor para pagar. Meu Deus, quantas pessoas cuidaram de mim, quantas pessoas tiveram atenção por mim, quantas pessoas me ajudaram, me ampararam, e você quer amparar também, porque você compreendeu que foi bom para você, e você quer que esse laço de amor e carinho, ele se alcance outras consciências igualmente. Então, se você receber algo de bom, você quer gerar algo de bom. Se ainda não chegamos a esse despertamento, não tem problema, mas vai chegar. E vamos compreender que todas aquelas outras consciências estão sendo patrocinadas também pelo Cristo para produzir um bem. Por vezes vamos ser operários de um bem que nós não temos capacidade 100% de executar. Mas surgem os trabalhadores amigos que nos amparam, nos socorrem, que querem que a gente tenha essa experiência. Tenha a experiência de fazer o bem, tenha a experiência de amar, tenha a experiência de viver um padrão de alegria da boa nova. E aí quando você começa, você fica contagiado e você vai querer contagiar os outros. Uma expressão comum aqui na Terra da corrente do bem, né? Então, há dificuldade, há percalços, há incompreensões e desentendimentos? É óbvio que há. Senão não tinha graça. Senão todo mundo já é evoluído. Todo mundo já virou luz. Se não tem dificuldade, não tem percalços, não tem incompreensões e não tem desentendimentos, então não tem graça. Tudo já se desenvolveu. Você está num planeta, você só não sabia disso, está num planeta superior. Mas se não está com outras consciências que estão na mesma série da escola das almas, que todos nós estamos, usa a misericórdia que Jesus já usou contigo. Você tem condições de olhar e falar: eu sou um endividado da misericórdia de Jesus. Eu não lembro de cabeça, mas eu tenho certeza que eu fui resgatado, amparado, socorrido. Foram feitos diversos planos para poder me reestruturar, para poder direcionar minha consciência para um caminho mais justo, mais reto, mais digno. E eu não consegui fazer isso sozinho. Houve uma interferência direta do Cristo em projetos mais detalhados e mais orquestrados para poder eu despertar minha consciência. E é isso. E é exatamente isso. Então, como é que a gente pode fazer isso? Dando-te nova ocasião de santificar e de aprender. Mas como assim? Nova ocasião de santificar e de aprender. O que ele está querendo dizer com isso? Em você passar agora a ser o agente do bem. Em você agora passar a ser o agente de promover a bondade ao seu redor, de você devolver aqueles milhões que você deve, os milhões de amor. Você passa agora a querer espalhar o amor que você deve tanto. Recebeu, 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 e você não quer ficar como um oceano de água estagnada. Você quer que esse oceano, né, evapore novamente e se torne chuva na consciência dos outros, para transformar igualmente como você recebeu essa chuva. Né? Essa chuva cai sobre justos e injustos. Mas chega uma hora que nossa consciência vai ter que despertar. Meu Deus, eu estou recebendo só ajuda, 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 amparo, amparo, amparo. Eu tenho que retornar isso. E como é que você retorna? Compreendendo o projeto divino e compreendendo quem é o seu companheiro ou companheira. Seja ele quem for. Seja em casa, seja no local de trabalho, na rua, no trânsito. Não importa. Temos que realmente transformar a nossa forma de enxergar uns aos outros. Somos todos irmãos, não tem volta. Então, é isso aí, gente. Alguém quer falar alguma coisa, fazer alguma colocação? Todo mundo já está cooperando, está todo mundo já preocupado uns com os outros, né? Não, não, tá? Temos muito que aprender. Não é fácil também conviver, não, José, para. É difícil. É claro que é. Então, a melhor forma de a gente aprender a conviver, né, é a gente buscar a simplicidade e a humildade, né? E entender que nós não precisamos que os outros despertem. Nós não precisamos que os outros façam a sua parte. A gente não precisa que ninguém faça parte de coisa nenhuma.
Porque todo mundo fala isso depois no final, né? Nossa, mas também tem que entender, né? Eu faço a minha parte e os outros têm que fazer a parte deles. Não, quem ama não se preocupa com a parte do outro. Quem ama está preocupado em desenvolver a parte que ele ama, que lhe cabe. Se o outro não fez, deixou de fazer, não tem problema. Ah, mas aí eu vou ser um escravo? Pô, mas você vai estar sendo um escravo do amor. Não um escravo qualquer, não. É um escravo por escolha. Você vai escolher ser um escravo do amor. Amar e servir em nome do Cristo. É esse o convite. Então, é claro que a gente ainda vive o duelo. Ah, eu queria tanto viver as filosofias materialistas, de não fazer nada, de ficar no ócio, e só com agrado, e só com alegria, e ter um monte de serviçais, ter 30 mil pessoas me servindo, cuidando de mim. Ah, isso é tão bom. Não, não é. Não é. Porque por vezes essas pessoas no passado foram obrigadas, mas muitas dessas pessoas se tornaram e agiam com carinho, com respeito, com zelo. Nem todos se revoltavam, não. E você passou a adquirir uma dívida de amor para com aquela alma. Como é que você vai pagar agora? Cuidando dessa outra alma. Não tem jeito. É o único jeito de você pagar amor. É dando amor. Então é isso que nós temos que compreender. O Cristo conhece nossas consciências, conhece como evoluímos, sabe, o projeto funciona. Não importa se a gente não acredita nele, não importa nem se a gente não acredita em nós mesmos. Ah, mas eu não acredito em mim mesmo para executar esse projeto. Você já está no projeto. Você já reencarnou? Você já está no projeto. Você já está fazendo parte dele. Quer você tenha consciência ou não. Se você tiver consciência e quiser agir com mais foco, pode ter certeza, o resultado vem mais rápido. Mas se você quiser deixar no estilo, deixa a vida me levar, se um dia eu posso querer fazer parte do projeto, outro dia eu não quero mais, não tem problema. Quer oscilar? Pode oscilar também. Mas vai chegar uma hora em que o constrangimento vai bater na nossa consciência. Puxa vida, eu tenho uma dívida de amor parada, estagnada, e eu não estou fazendo nada com isso. Eu preciso me desenvolver. Eu preciso aprender a amar. Eu preciso pedir, buscar e bater. Pedi e abrir-se-vos-á. Buscai e achareis. Você vai começar a querer pedir caminhos para retornar esse amor, para transformar o seu próprio mundo íntimo. Você vai começar a pedir projetos reencarnatórios nesse sentido. Ao mesmo tempo, você vai começar a pedir, aprender como faz um bem melhor do que você é capaz de imaginar. Quem não quer aprender isso? Todos querem. Como é que eu posso fazer alguma coisa que gera o amor mais do que eu sou capaz de imaginar? O nome disso se chama aprender para evoluir. Esse é o buscar. A busca em aprender a amar. E eu, igualmente, começar a bater a porta do Pai pedindo tarefa. Deus, eu quero trabalhar na sua seara. Eu quero trabalhar em seu nome. Aonde? Numa instituição religiosa? Não, não é isso não. Lá você vai para reciclar os seus conceitos. Instituições religiosas existem para você reciclar os seus conceitos, os seus paradigmas, o que você acredita que é o bem, que é o mal, você aprender o básico do básico das informações que já existem disponíveis. Depois, colocar em prática, você vai passar a compreender que não é colocar em prática segundo o nosso ponto de vista. Você agora só vai ficar preocupado todo dia assim, o que eu tenho que fazer para com o próximo que é de acordo com o que Deus espera de mim. Eu confio tanto em Deus, Deus fornece de tudo. O que Ele está guardando de mim nesse projeto, nesse cenário? O que Ele está achando que eu sou de confiança para exercer o melhor de amor e sabedoria ao derredor dessas pessoas? Porque você já está no projeto. Não é que o projeto virá, não. Ele sempre esteve funcionando. Desde que Jesus veio à Terra, Ele quis demonstrar, eu vou demonstrar para vocês como vive esse projeto. Porque o projeto é divino. O Evangelho não é de Jesus. O Evangelho é de Deus. Esse mesmo Evangelho existe em todos os lugares da galáxia. Não importa para onde você for depois. Você vai ter que aprender a se harmonizar com todos os outros integrantes de outras equipes, de outros lugares. Vai ter que aprender a amar, vai ter que aprender a se diminuir, vai ter que aprender a empurrar e levantar os outros. É isso.
Sempre, em qualquer lugar que você estiver. É um estilo de vida, de consciência profunda que você tem que passar a adquirir. É isso que nós estamos treinando aqui na Terra. Né? Então a gente não pode desanimar. Ah, mas é difícil, não sei o quê. Perceber que é difícil significa que já estamos tentando. Perceber que é complicado significa que já entendemos o contraste do que fazemos e do que deveria estar sendo feito. E é engraçado, né? Como que nossa consciência ainda pega, né, se pega sendo enganados. Nós somos enganados o tempo todo por nós mesmos. Né? Tá escrito lá na Bíblia, né? Lá no Velho Testamento, lá no primeiro livro de Gênesis, né? As pessoas não compreenderam aquela imagem, né, que foi feita do homem, da mulher, da cobra que foi, que não sei o quê, e a mulher levou aquela ideia para o homem, e o homem comeu daquele fruto proibido. Aquilo ali ele está falando da própria consciência. A consciência tem esses dois lados, que é o lado da razão e da emoção. O lado da razão e dos sentimentos. Cuidado, tem sentimentos que você anima, que você engana a sua própria consciência. Eu quero fazer o bem. Aí vão ter sentimentos que vai fazer você fazer o mal. E você ainda vai ficar justificando achando que está certo. Até um ponto que descobre, caramba, não é que eu fiz, realmente foi o mal. Não é que eu disse que amo outra pessoa, amo essa pessoa, e eu estou espiziando a pessoa todo dia. Então a gente não percebe. A gente não percebe, né, que ainda estamos vivenciando o conflito lá do Jardim do Éden, onde o campo dos nossos sentimentos enganam profundamente a nossa razão, a ponto de falar assim, olha, eu não gosto de maltratar as pessoas. Aí você pega e maltrata quem você mais ama. E quando nós fazemos isso, quando nós estamos maltratando quem a gente mais ama, nós estamos comendo o fruto proibido. É isso que a gente não percebeu ainda. Só que a gente come não porque a gente quer, a gente passa a se alimentar disso. A gente passa a se alimentar desses hábitos, dessas linhas de pensamento. Esses sentimentos passam a alimentar a nossa razão. Em que sentido? Ah, eu tenho razão, né? Que eu tô falando. Eu tenho razão, né? Fulano que é assim, né? Fulano não quer nada com a vida. Fulano que quer isso, que quer aquilo. No fundo, você tá com o sentimento desse fruto proibido que é maltratar o outro. Você quer maltratar o outro. Você não quer alavancar o outro, elevar o outro. Você quer maltratar o outro. Por quê? Porque é assim. A nossa consciência ainda vive esse dilema da nossa essência, dos nossos sentimentos, corrompendo a nossa razão, a nossa lógica. Não, eu tenho a seguinte lógica, a seguinte meta. Eu quero progredir, eu quero desenvolver o amor, eu quero desenvolver sabedoria, eu não quero mais criar problemas, eu só quero criar solução, criar harmonia. É? Quer mesmo? Aí a gente vai e reencarna. Cria agora harmonia. Aonde? No meio da confusão, no meio de um monte de problema, no meio de um monte de tarefa que você vai dizer que não é sua. Todos nós dizemos isso. Não, essa aqui tarefa não é minha. Poxa, fulano que derrubou o copo no chão, por que eu tenho que limpar? Um dia eu ouvi minha filha falando isso. Eu falei, derrubou o copo aqui, por que eu tenho que limpar? Ué, porque tem que limpar, ué. Ué, tem que estar escrito o nome de alguém? A pessoa que derrubou o copo e sujou o chão tem que escrever assim, ó, fui eu, aguarde, já volto. Não precisa fazer isso. Você viu que é uma situação de risco, inclusive alguém pode pisar no líquido, escorregar, bater a cabeça no chão, ficar todo escacetado, quebrar alguma perna, quebrar um braço, uma mão. Você vai fazer o quê? Isolar? Ah, não sei limpar direito o chão. Pede ajuda, mas você tem a preocupação de reequilibrar o que está desequilibrado, de reestruturar o que está desestruturado. É uma preocupação que não é a caçar culpados quem desestruturou. Você não está preocupado em achar quem fez o mal e punir essa pessoa. Você não está mais preocupado com isso. Você está preocupado em ver as consequências de um ato equivocado, de uma forma equivocada e fazer com que as consequências não atinjam outros momentos nem outras consciências. Você não se importa com o mal. Você sabe que o mal é serviço. Qual é o serviço? Promover o bem. Ah, mas você está falando de coisas materiais. Mas é exatamente isso. Nós ainda estamos numa deficiência tão profunda na nossa consciência, que nós temos que exercitar nas coisas mais basais,
mais basais. É você pegar um copo e ver que está com gordura. E você não reclamar. Você vai lá e lava. Obrigado, Senhor. Tomara que eu pegue mais copos e que eu possa explicar que não está conseguindo lavar direito. Depois eu acompanho, boto a musiquinha, vamos cantar lá juntos, vamos explicar que tem que, né, checar a gordura, não pode deixar resquício de gordura, resto, sei que lá, marca de batom, não sei o que, e aí vai dar tudo certo. E eu tenho que servir. Talvez esteja assim porque eu estou servindo muito mal. Eu podia estar explicando melhor, com mais carinho, com mais amor, com mais desvelo. Eu tenho que dinamizar esses potenciais na minha alma. Eu quero. Eu consigo. Eu só preciso de duas coisas que Jesus comentou no início dos seus ensinamentos: boa vontade e sentimentos justos e nobres. Então, se você tem um sentimento de produzir o bem, você quer ganhar essa experiência, você já está com a boa vontade, ou seja, força de vontade de produzir o bem, usa esses recursos e ganha essa experiência. E você vai se compreender e se perceber: nossa, agora eu estou engajado no projeto do Cristo, no projeto da Boa Nova. Eu recebi amor e estou propagando amor. E estou tentando criar laços mais profundos com as outras consciências. Eu não quero evoluir sozinho. E nem posso, porque eu sei que os projetos divinos são por cooperação. Ninguém vai sozinho, não existe isso. Todos vamos evoluir em grupos. Eu sei que é estranho falar isso tudo, eu tenho repetido isso várias vezes, igual um chato. Puxa, Vitor Zé é chato pra caramba, não para de falar sobre isso. Mas sim, é por cooperação. Sempre vamos demandar outras situações, outros cenários, outras consciências nos auxiliando. Por vezes o auxílio vai ser uma espetada. Por vezes o auxílio vai ser constrangimentos que vai obrigar a gente a trabalhar mais, que vai obrigar a gente a se desempenhar mais, a focar mais. Mas sim, é esse o projeto. Por constrangimento. E ainda bem que existe esse projeto por constrangimento, porque a gente vive muito distraída. Quando vê, passou 20 anos. Quando vê, passou mais 30. Quando vê, acabou. Acabou a experiência. Não vai durar muito mais tempo. 90 anos passa muito rápido aqui na Terra, né? Às vezes a sensação é que uma semana leva um dia, dependendo do volume de coisas que cada um está fazendo. Então todo mundo sabe que existe um ritmo acelerado. As próprias crianças vão percebendo também, né, que as situações vão mudando com o tempo, né? Mais alguém quer falar alguma coisa? Perguntar alguma coisa? Não? Então vamos lá, vou fazer a prece inicial e a gente segue para o Livro dos Médiuns. Vamos lá. Senhor Jesus, agradecemos, Mestre, por esses momentos de conversarmos um pouco mais sobre os seus projetos de transformação das nossas consciências, para desenvolvermos o amor, a sabedoria, em constância, que seja suportável, capaz de exercermos esses potenciais em qualquer tipo de circunstâncias, seja em situações que demandam mais calma, mais paciência, mais tolerância, mais humildade, e assim vamos cada vez constituindo um amor cada vez mais nobre. Obrigado, Senhor, por essa doutrina que nos esclarece e tira o véu de uma série de formatos de pensamentos distantes do amor. Obrigado, Senhor, por todos os recursos que nos são ofertados hoje e sempre. E assim damos por iniciada a reunião do Livro dos Médiuns da noite de hoje, na tua paz e harmonia. Que assim seja. Desempenhar e fazer para poder realmente transformarmos a nossa consciência, né? Então, e exercer esse aprendizado, exercer esse treinamento, né, de amar e servir, amar e servir. Ah, amor, eu vou ficar amando e servindo, você tem cara de escravo. Mas cuidado, né? Porque o Cristo, nos minutos finais, né, na última ceia, quem recorda, inclusive isso é até um tema que a gente quer colocar na evangelização, né, para fazer uma apresentação, e aí, no caso, alguém vai encenar e lavar os pés uns dos outros. Porque, porque qual foi o ato de lavar os pés que o Cristo fez para cada um dos discípulos? Ele reconhece o esforço, ele reconhece e compreende como aquela consciência está caminhando para se desenvolver. E sim, ele quer lavar os pés para ajudar que essas consciências evoluam cada vez mais para o amor e a sabedoria.
Então, mas não, mas esse aqui mas caminhou por situações adversas, fez o mal, fez isso, fez aquilo. Sim, por ignorância. Sim, às vezes querendo brincar da ciência do bem e do mal. Mas essa fase passa. Depois só sente aquele vazio de não ter produzido o amor e só recebido o amor, né? Então a gente vai ter que começar a transformar nossa consciência de consumidores de amor para provedores de amor, né? É engraçado a gente como a situação é difícil, né, com relação ao Cristo. Mas vamos lá, gente. Vamos lá, nós estamos no ensaio teórico sobre aparições. Afinal de contas, como ocorre esse fenômeno de eu vi um espírito desencarnado, eu vi, enfim. E existe, já passamos por diversas explicações aqui de itens a itens, indo bem devagar, e já estamos no item 108. Eu tinha feito aqui a marquinha. Aqui, ó, tá aqui. Esse item 108, ele era um item maior, não ia dar tempo da última reunião a gente executar essa conversação. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Pulou, vamos lá. Item 108. As considerações precedentes acrescentaremos, ou seja, para as considerações, está craseado, para as considerações precedentes, acrescentaremos o exame de alguns efeitos de ótica, que deram lugar aos singular sistemas dos espíritos glóbulos. Essa teoria foi impressionante, né? Nem sempre é absoluta a limpidez do ar, e ocasiões há em que são perfeitamente visíveis as correntes das moléculas aeriformes. Aeriformes no sentido que tem as propriedades do ar, né? Fluido aeriforme. E a agitação em que a expõe o calor. Quem já viu assim, está tacando fogo em alguma coisa, né? Então está perto do fogão, aí você olha contra, né? Aí sai aquela. Não estou falando da evaporação, não. Eu estou falando só realmente do calor. O calor irradiado subindo. Você vê aquele fenômeno de deformando a imagem. Porque você esquece que o que você enxerga são luzes que chegam até os seus olhos. Na verdade, você não está vendo a parede, você não está vendo o computador, você não está vendo o celular. Você está vendo o reflexo da luz. O que você vê é reflexo. É a luz que bate nesse objeto e reflete e vem até seus olhos. Só que parece que a gente esquece isso. Então, algumas pessoas, quando observavam esse tipo de fenômeno, imaginavam um monte de coisa. Nossa, deve ser algum espírito passando por ali. As pessoas escrevem um monte de histórias assim, né? Algumas pessoas tomaram isso por aglomerações de espíritos a se agitarem no espaço. Basta se cite esta opinião para que ela fique desde logo refutada, ou seja, desmentida, negada. Porém, aqui só queria fazer um comentário rapidinho. Existe um problema na consciência de todos nós, né? Nós não gostamos muito de indagar o porquê das coisas. Por que é assim? Por que funciona assim? Por que funciona assado? A gente não gosta de perguntar, né? Com relação a dar uma ideia, a criar uma ideia e dizer que essa variação dimensional que nós observamos atrás de um calor em relação à luz que chega, né? Porque a luz ela viaja de forma diferente de acordo com o meio. E o próprio ar, que é um gás, ele se dispersa de forma diferente à medida que ele está sendo constrangido a sofrer acelerações através do calor, né? Só para lembrar a todos vocês, não existe temperatura. Temperatura é uma invenção humana. O que existe é grau de agitação molecular. Então, dependendo do grau de agitação molecular, a gente diz que alguma coisa está quente ou está frio. Mas se você não tem mais corpo físico, não importa o que é quente, o que é frio, você não sente nenhum dos dois. A relação de quente e frio tem a ver com a temperatura do nosso corpo físico. Nosso corpo físico fica sempre travadinho a 36 graus. Você quer ver quanto que é complicado 36 graus? Bota, sei lá, 30 pessoas numa sala a 36 graus, cada um. Você vê que esquenta rápido, né? Daí o cálculo de BTU, né? A tonelada de refrigeração britânica, né?
Aí você entende que, por vezes, você tem que aumentar a potência de refrigeração para atender um certo volume de públicos, né? Porque cada pessoa gera calor continuamente. Nós somos uma máquina de gerar calor de uma forma contínua. Os répteis já não são assim, né? Cobra, crocodilo, ele fica lá paradinho pegando um solzinho, porque ele não tem esse vulcãozinho gerando calor para manter tudo funcionando a 36 graus Celsius. Eles não são máquinas térmicas, nós somos. Por que eu estou dando essa volta toda, né? Porque nós gostamos de pegar uma ideia, propagar a ideia, aceitar a ideia e viver com ela. Não importa, a gente não quer nem questionar, não quer nem aprender, não quer nem trabalhar a ideia. A ideia aqui é que a gente trabalhe todas as ideias. Então, o que levou as pessoas, por exemplo, a acreditar que o ar está sendo agitado e é um conglomerado de espíritos? Porque a pessoa quer viver o medo, quer viver o terror. Então, aquela consciência quer viver isso. E várias outras realmente também querem viver o medo, o terror. Aí começa a viver o medo, o terror mesmo. Começa a acreditar no que nem existe. Ela não conhece o fenômeno físico, não conhece o que está acontecendo fisicamente, mas ela prefere acreditar primeiro, numa ideia estapafúrdia, que ali é uma concentração de espíritos, e por isso que você está vendo. Mas não é uma visão, é um fenômeno natural, né? É engraçado que isso aconteceu há muitos anos atrás, né? Em Minas, não sei se vocês souberam, teve uma... Há muitos anos, não foi recente não, houve uma super chuva, né? E era uma casa espírita lá em Minas nova, uma casa muito nova, e toda a rua, todos os lugares ficaram com muita lama durante meses. Então, qual era o hábito das pessoas? As pessoas vinham com seus calçados, deixavam o calçado lá de fora, botina, bota, e entravam descalços no salão, né? Porque senão ia sujar o salão todo. Por respeito, né? Senão fica muito difícil fazer o cuidado de limpar o local, deixava o calçado lá de fora e entrava. Só que aí depois passou isso, a lama acabou, não tinha mais nada, tudo foi se organizando e as pessoas continuaram entrando no centro descalça. Aí todo mundo que chegava não tirava o calçado também, né? Nós somos assim, a gente vê todo mundo fazendo alguma coisa, você vai e faz igual, né? Pô, tá todo mundo tirando o calçado, vou tirar também. Aí a pessoa tirava e entrava. Até que chegou uma pessoa e perguntou, mas por que vocês tiram o calçado, meu Deus? Por que vocês estão todo mundo aqui descalço? E é engraçado, né? Porque apareceu várias pessoas que não tinham aquele histórico, que chegaram há pouco tempo, que não conheciam a história, por de onde começou isso, e a pessoa começou a narrar um monte de explicações. Não, porque isso melhora a condutividade energética, fluídica, ligação nossa para com Deus. E... Como é que você vai desligar isso da cabeça da pessoa? Passou a ter vontade própria. Então daí que vem essas ideias. Então Kardec vem relatando esses fenômenos que já aconteceram várias vezes. E se bobear, irá continuar acontecendo. Porque nós adoramos uma crendice doida. A gente adora uma ideia alucinada, né? Então, continuando. Basta se cite esta opinião para que ela fique desde logo refutada, ou seja, desmentida, negada. Há, porém, outra espécie de ilusão não menos estranha, contra a qual bom é também se esteja precavido. Essa é mais difícil de entender. Vamos lá. O humor aquoso do olho. O humor aquoso do olho. Então, aqui é humor, né? Esse é o seu olho. O nosso olho humano, ele é assim. É um glóbulo, né? Nós captamos luz pela córnea, que chega através do cristalino. Esse cristalino, ele é um sensor, ele transfere essa imagem aqui para o fundo, como se fosse uma lente, né? Ele transfere a imagem para o fundo, capta novamente e transforma em circuito elétrico. Você não enxerga luz. Você usa um transdutor chamado olho humano. O que vai para o seu cérebro são descargas elétricas. Você realmente usa um sensor. Então, por isso que eu quis botar aqui, porque Kardec, se vocês olharem no livro, ele não tem uma explicação dizendo o que é o humor aquoso do olho.
porque ele considera que todo mundo estudou, que vai correr atrás disso. Então, aqui isso aqui está mergulhado de líquido. Tem um líquido dentro do nosso olho. Esse globo ocular, se vocês podem ver esse branquinho aqui, ó, é um líquido. Então, ele está cheio d'água, certo? Aí vamos pegar a explicação aqui do termo. Nome dado ao fluido transparente que preenche a câmara anterior e posterior do olho. Então, essa câmara que está aqui, ela está preenchida com esse fluido que se chama humor vítreo. Humor vítreo, ok? Então, o humor aquoso do olho apresenta pontos quase imperceptíveis que hão perdido alguma coisa da sua natural transparência. Esses pontos são como corpos opacos, em suspensão no líquido, cujos movimentos eles acompanham. Então, se você olhar para uma parede, né, um pouco mais com uma cor diferente, um pouco mais clara, vai ter hora que você vai ver que você mexe seu olhar para um ponto focal, mexe para o outro, você vai ver uns pontinhos pretos andando. Você pode fazer esse teste agora, você pode olhar agora e você vai ver que vai ter um pouquinho, sempre tem um pouquinho. Eles acreditavam que isso era espírito. Só que isso é um fenômeno de... Vamos chegar lá. Produzem no ambiente e à distância, por efeito do aumento e da refração. Né? A refração ocorre quando a luz atravessa a interface entre dois meios ópticos e transparentes, como o ar e a água. Então, a aparência de pequenos discos, surge uma aparênciazinha de pequenos discos, você começa a ver pequenos discos, cujos diâmetros variam entre 1 e 10 milímetros, e que parecem nadar na atmosfera. Pessoas conhecemos que tomaram esses discos por espíritos, que as seguiam e acompanhavam a toda parte. Essas pessoas, no seu entusiasmo, impulso, né, animação, tomavam como figuras os matizes, ou seja, essas tonalidades, da irisação, ou seja, a propriedade de que gozam certos corpos de dispersar a luz em raios coloridos. Olha só, hein? Até isso a pessoa achou que tinha uma coisa a ver com o espírito. O que é quase tão racional como ver uma figura da Lua, na Lua. Né? A pessoa olha para a Lua e vê figuras, vê isso, vê aquilo. Uma simples observação fornecida por essas pessoas mesmo as conduzirá ao terreno da realidade. Os aludidos, ou seja, os retratados discos, né, como foi tratado, né, como estão retratando, ou seja, descrevendo esses discos, ou medalhões, dizem elas, não só as acompanham, como lhes seguem todos os movimentos. Vão para a direita, vão para a esquerda, para cima, para baixo, ou param, conforme o movimento que elas fazem com a cabeça. Isto nada tem de surpreendente, uma vez que a sede da aparência é no globo ocular, é no próprio sensor do olho. Ou seja, aquele líquido está com alguma coisa suspenso nela, e é isso que você está vendo. Tem ela que acompanhar todos os movimentos realmente do olho, porque está no olho o problema. Se fossem espíritos, forçoso seria convir em estarem eles adstritos, ou seja, subordinados a um papel por demais mecânico, para serem inteligentes e livres. Papel bem fastidioso, ou seja, monótono, tedioso, maçante, mesmo para espíritos inferiores, e, pois, com mais forte razão, incompatível com a ideia que fazemos dos espíritos superiores. Então, não é uma coisa nem outra. Era simplesmente, quando nós temos alguma coisa aqui boiando aqui nesse líquido, qualquer coisinha que tiver aqui dentro, é isso que nós enxergamos. É isso que você vai enxergar, como sendo esses discos que ele acreditava que era medalhão, que era isso, que era aquilo. Isso também acontece quando você fica muito tempo olhando para a luz muito brilhosa. Depois, olhou muito tempo para a luz brilhosa, depois do céu, pega e olha para a parede. Você vai ver esse objeto andando para um lado e para o outro. E não é nada fantasmagórico, não é nada de espiritual, é simplesmente o seu cristalino
e também, igualmente, esse fluido, né, o humor vítreo, que foi forçado, foi estimulado profundamente com uma intensidade luminosa muito focal, muito pontual. Ok? Então, Kardec, de novo, consegue explicar, né, para a maioria, né, aqueles que criaram essa ideia, essa forma de achar que estão vendo espíritos. Né? Verdade é que alguns tomam por maus espíritos os pontos escuros ou moscas amauróticas. Esses discos, do mesmo modo que as manchas negras, têm um movimento ondulatório, cuja amplitude não vai além da de certo ângulo, concorrendo para a ilusão a circunstância de não acompanharem bruscamente os movimentos da linha visual. Bem simples, já comentamos sobre isso, né? Bem simples é a razão desse fato. Os pontos opacos do humor aquoso, humor que quer dizer, não é humor de engraçado, né? É o nome do líquido que compõe o volume do globo ocular. Causa primária do fenômeno, então Kardec já está explicando, os pontos opacos do humor aquoso, causa primária do fenômeno, se acham, conforme dissemos, como que em suspensão e tendem sempre a descer pela gravidade, né? Como se estivesse decantando, né? Vai para o fundo. Então você vê, o seu olho agita, ele sobe. Quando você para olhando para o físico fixamente, você vê ele descendo. Sim, porque ele está decantando, dando líquido. Quando sobem, é que são solicitados pelo movimento dos olhos, de baixo para cima. Chegados, porém, a certa altura, se o olho se torna fixo, nota-se que os discos descem por si mesmos e depois se imobilizam. Extrema é a mobilidade deles, porquanto basta um movimento imperceptível do olho para fazê-los mudar de direção e percorrer rapidamente toda a amplitude do arco visual, né? No espaço em que se produz a imagem. Enquanto não se provar que uma imagem tem movimento próprio, espontâneo e inteligente, ninguém poderá enxergar no fato de que tratamos mais do que um simples fenômeno óptico ou fisiológico. Ok? Então, Kardec era demandado para explicar uma série de situações, N situações adversas, N situações complexas. Então, ele manteve as mais, digamos assim, as mais ventiladas da época, né, na França, que mais chegavam aos ouvidos dele por solicitação por carta, para explicar isso, explicar aquilo. Fulano disse que está vendo isso, está vendo aquilo, e ele foi observando esse caráter mais simples do fenômeno em si, que era um fenômeno óptico, era um fenômeno fisiológico. Não tinha nada com uma pessoa estar vendo espírita, não estava vendo nada, né? Não era um fenômeno de vidência mediúnica. Gente, alguém quer fazer alguma pergunta? Porque o tema é um pouco pesado, né? Eu ia fazer, mas você já respondeu como que ele, né, teve essas ideias de trazer esse assunto, né? Mas deveria chegar vários fenômenos para ele e ele tinha que analisar esses fenômenos, né? Exatamente. Nem todos estão aqui, né? Quem já teve curiosidade, já consultou um pouco lá a revista espírita, ele gostava de discutir isso com o público. Então, as pessoas às vezes mandavam cartas, igual a revista antigamente, né? Revista, jornal, a pessoa fazia uma matéria. Aí alguém mandava uma pergunta sobre aquela matéria. Dependendo do teor da pergunta, do teor da conversação, aquilo poderia se desdobrar em uma nova matéria, em uma sequência de discussões. Como Kardec ele tem uma visão mais cientista do princípio, de como dialogar, não é o cientificismo hoje em dia, não, tá? É cientificismo no sentido de querer colocar a público uma explicação, querer colocar a público e deixar o público avaliar, deixar o público somar, deixar o público responder e ter uma interação melhor
com todos que estão estudando e tentando se desenvolver. Não era para poder ficar numa discussão improdutiva. Né? A ideia da revista espírita era justamente trazer as situações mais complexas. E não tem como, né? Quem já viu o tamanho das revistas espíritas é uma coisa absurda. É um volume gigantesco. Você olha o volume todo do que Kardec produziu, você fala assim, meu Deus do céu. Como é que esse cara fazia isso, cara? Não tinha luz elétrica, o cara escrevia tudo à mão. O cara ficava o dia inteiro, cara. O dia inteiro escrevendo, tudo de cabeça, porque ele realmente era uma máquina. Não é que ele ia consultar Google, não, entendeu? Google, na verdade, também não conhece nada. O Google é um servidor que rastreou todos os sites que foram lançados durante décadas. Todo mundo fica achando que o Google sabe alguma coisa. O Google não sabe de absolutamente nada. O que ele fez foi criar servidores que passou a ler e consultar todos os sites que existem no planeta. Então ele tem muito dinheiro, construiu vários servidores de grande porte em vários lugares do mundo e passaram a ler o conteúdo e classificar e por palavras-chave. Por isso você escreve alguma coisa no Google, aperta Enter, ele instantaneamente te responde. Porque aquele site que ele está te apontando, ele já leu uma década atrás. Ele leu, rastreou, separou quais são as palavras-chave, separou quais são os objetivos, criou todo um princípio lógico. Que quando você começar a escrever uma palavra, ele já sabe o que você está querendo procurar. Porque está no banco de dados dele. Então, o Google, na verdade, é um banco de dados. Se aquelas informações estão certas ou não, aí são outros 500, porque ele vai só te apontar para algum site. A responsabilidade do conteúdo está sempre num site, que alguém hospedou, que alguém fez, que alguém foi lá e escreveu. Né? Mas aí olha só o que acontece. Não existia Google nessa época. Kardec sabia tudo de cabeça. É impressionante. Com certeza, antes de dar uma resposta, antes de elaborar um pouco mais, ele sabia de um pouco dessas informações, né? E claro que ele estudava um pouco mais, consultava os afarrapos, alguns livros que ele tinha acesso. Mas mesmo assim, por ser consulta, livro a livro, um a um, você vê que ele é uma pessoa que tinha uma capacidade de acessar essas informações com uma facilidade muito grande. É só a gente observar, por exemplo, os tempos de pergunta e resposta que tinham, por exemplo, na Revista Espírita. É impressionante. Não é que ele ficava semanas e semanas estudando para dar uma resposta. É que realmente ele tinha esse conhecimento constituído com ele. Ele havia já construído, e é claro, e ele sabia bem utilizar as inspirações e constituir o pensamento mais profundo. Algo que ele, com certeza, não começou a desenvolver nessa encarnação. Né? Inclusive, o próprio nome dele, Allan Kardec, que ele escolheu como nome... pseudônimo, né? Como pseudônimo, né? Como nome para poder desatrelar, né? Desligar o nome dele pessoal, porque ele tinha e tem, né, um histórico com pestalose, né? E ele não podia misturar as coisas. Então, o que ele fazia, exercia do ponto de vista de educação com Pestalozzi, como discípulo de Pestalozzi, não podia misturar com a doutrina espírita, e ficar até estranho, né? Porque poderia até, inclusive, as pessoas poderiam perseguir Pestalozzi, né? Ele sabia que era algo muito diferenciado. Então, ele usou esse pseudônimo Allan Kardec. Só que o nome Allan Kardec é de uma encarnação quando ele foi druida. Então, ele não está há pouco tempo lidando com essas informações. Não é pouco tempo, é há muito tempo. Né? E você vê que não é um espírito de pequena hierarquia. Quando você vê lá naquelas publicações de Humberto de Campos, daquele encontro, onde está Allan Kardec, junto com outros espíritos que estavam participando de reuniões para o desenvolver de certos processos aqui na Terra, Kardec era um deles, que estava à frente. Né? Mas essa discussão de que Chico Xavier era Allan Kardec, daí então está fora de questão, né? Totalmente fora de questão. Isso chega a ser até constrangedor o próprio movimento espírita tentar ventilar isso, né? Chega a ser até estranho. Né? Nós temos notícia que Kardec, na verdade Chico Xavier,
foi uma rainha de Espanha, viveu um período na Espanha, né? Uma mediunidade muito atormentada, foi perseguida pelo marido por questões financeiras, foi prisioneira de cativeiro e foi classificada como louca, né, devido à mediunidade. Então passou um sofrimento muito grande, né? É até falta de respeito, é até falta de não lavar os pés do Chico, né? Não lavar os pés do Chico, não reconhecer a sua própria história, né? Então o Chico sofreu muito, padeceu muito para chegar nesse ponto de mediunidade que ele chegou, né? Então não foi fácil o que ele passou na Espanha. E sim, é um espírito com histórico feminino, né? E que nesse momento reencarnou com um histórico masculino. Havia uma necessidade do projeto do corpo físico ser um projeto masculino. Não me pergunte por quê, porque eu não tenho a menor ideia, né? Isso aí é para espíritos de hierarquia superior que saberiam o porquê disso, né? Mas naquele contexto familiar onde ele tinha que nascer, ele teve que nascer menino. Então, isso aí não é a gente que decide, né? Quem decide é a espiritualidade superior. E ele veio e cumpriu muito bem, né? Mas ele sempre quis, né? Ele sempre falou que ele queria muito ser mãe, queria amamentar, que ele sentia um desejo profundo. Nesses momentos ele já tinha deixado claro, né? Qual é o histórico dele. Ele não vem de um histórico de um personagem masculino, como a maioria acredita, né? Mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso realmente é o esforço dele de querer viver a verdade, viver a humildade, viver a simplicidade. Você vê ele optar viver a condição mais humilde possível. Quem conhece o quartinho onde ele vivia, pô, você estica o braço e você encosta uma parede na outra. Era um cubículo extremamente pequeno. Só cabia a caminha dele, algumas coisinhas assim em volta. E você vê que realmente ele com certeza quis viver uma vida mais simples possível porque a consciência dele pedia essas experiências, clamava por essas experiências. Certamente porque ele já teve bastante experiência no caminho oposto, né? Da riqueza, da opulência, da ostentação. E ele sabe o quanto que isso maltrata a própria consciência, viver esses períodos e não querer mais viver, né, a simplicidade. Não é fácil. Então, com certeza, ele sempre vai tentar pedir esses caminhos e foi projetado para ele, né? O corpo físico dele levou 100 anos, um século para ser projetado para aquela condição mediúnica. Então, realmente, ele pôde desempenhar o que, na verdade, ele tentou desempenhar em outras encarnações, mas o mundo ele passa por turbulências, né, profundas. Nem todo lugar se estabiliza para que certas manifestações ocorram. Mas o projeto divino não quer saber disso. Não quer saber de clima, não quer saber de contexto histórico. Ah, poxa, por que então deixou a mediunidade surgir onde havia perseguição contra quem tinha mediunidade? O projeto divino não para porque algumas pessoas querem provocar o mal. Não para, não cede, não dá pausa. O projeto continua. O tempo aqui na Terra é muito curtinho. A pessoa vai desencarnar logo. Então, não se preocupe. Vão ter milhões e milhões de experiências se você quiser. Não tem problema. Não tem fim. É a chamada história sem fim. Fique tranquilo, não tem fim. Ou seja, só tem desfecho, né? O desfecho é o desenvolvimento por amor e sabedoria. Então, sim, isso é tudo crendices alucinadas. Essa coisa de perseguir, basicamente virou uma perseguição contra Chico. Essa coisa adoecida de endeusar ele. Ele odiava isso, não suportava. Uma vez ele ficou profundamente chateado, né? Ele ficou muito zangado com o autor. Uma pessoa escreveu um livro, Os Santos de Nossos Dias, e botou o Chico, né, no livro. Ele ficou profundamente ofendido. Só que ele não podia falar nada, né? Ficou mal, ficou uma semana muito chateado, né? E ele não pôde, lógico, né, entrar em contato, falar nada. Já estava publicado, já era, né? Eu acho até uma falta de consideração você escrever um livro sobre uma pessoa e não perguntar se você concorda ou não. Você concorda? Você deixa eu escrever sobre você? Você pode falar, não, não quero não. Escreve sobre a porta, sobre outra coisa, amiguinho. Não vem escrever sobre mim.
e ainda escreveu de uma maneira totalmente distorcida, né? Não é que a pessoa está fazendo de maldade, é por ignorância mesmo. Quando você fica enaltecendo, endeusando o médium, você está fazendo um desserviço para o médium, um desserviço profundo. Você está colocando a pessoa em evidência onde ele não quer ter evidência. Ele só quer mais servir e produzir os resultados e as tarefas que o Cristo aguarda que a consciência dele produza. Então, quando começa esse burburinho, essa coisa meio doida que surgiu no movimento espírita, né? O movimento espírita ele é muito arraigado, né? Que não é o movimento espírita em si, né? Não tem nada a ver com o movimento espírita. São princípios de adaptação. Pessoas que vêm com a consciência de outras religiões e que querem ter o princípio de adoração. Querem, por exemplo, que tenha um princípio de colocar alguém no pedestal. Por quê? Porque a pessoa está milhares de anos convivendo com um pedestal, ela quer um e vai forçar que exista um, né? E é isso que acaba ocorrendo hoje em dia no movimento espírita. E o que é horrível, né? Porque as pessoas ficam sendo expostas às vezes ao ridículo, né? Grandes palestrantes, você vê que tem hora que fala uma coisa brilhante, outra hora fala umas coisas até distantes da doutrina, fala por constrangimento, porque está sendo constrangido a responder assuntos que de repente ela não quer responder, mas não pode falar que não quer, não pode falar que não pode falar não sei, né? Aí acaba respondendo de maneiras que pode sofrer dupla, tripla interpretação. Então é muito difícil, né? Enquanto os sentimentos não forem melhorados de todos nós, a gente vai continuar demandando assim dos dos expoentes, né, que vão surgindo em diversos movimentos. Não é só com relação ao espiritismo. É assim também com relação à ciência, com a área biomédica, com a área... Entendeu? Aí coloca a pessoa numa situação de destaque. Ah, mas a pessoa quer. Quem disse que a pessoa quer? Vai lá e pergunta primeiro, né? Não começa a criar um movimento de destaque para alguém. De repente a pessoa não quer. A pessoa é contra isso, né? E por isso que, inclusive, no livro dos médiuns, tem um nome, um único nome que Kardec cita de fora a fora, né, onde era um médium, um super médium com uma capacidade incrível, e que ele nunca pedia para botar o nome dele em nada. Pedia para ele nunca citar ele, que não sei o quê, que ele vivia, não fazia demonstração para ninguém, tentava viver aquela pureza de servir, utilizar aquele potencial para servir para o bem e a verdade, ajudar as pessoas que estão à volta, né? Gente, mas só para fazer um esforcinho aqui, posso ler esses últimos 2 parágrafos? Aí a gente fecha esse item. Tudo bem? Vamos terminar aí. Ele é um pouquinho longo, vamos lá. O mesmo se dá com as centelhas, que se produzem algumas vezes em feixes mais ou menos compactos, pela contração do músculo do olho, e são devidas, provavelmente, à eletricidade fosforescente da íris, pois que são geralmente adstritas, ou seja, referidos, né, à circunferência do disco desse órgão. Olha só o nível de complexidade. Eu tenho certeza que vocês nunca ouviram falar sobre isso, né? Centelhas elétricas, centelha elétrica mesmo, descarga elétrica, que é produzida às vezes por um feixe compacto, né? Pela contração do músculo do olho. Você força o olho assim muito forte, né? Você fica forçando, quando tu abre, rapidamente você vê uma... como é que eu posso dizer? Dá para falar assim mesmo, né? Você vê feixes como se fosse uma ideia de luz, mas não é luz. Você não está vendo luz. Você está vendo, na verdade, o princípio elétrico, né, que você forçou no seu globo ocular através de um princípio da composição química da sua íris. E essa composição química, ela fluoresce, ou seja, ela é sensível à percepção da luz, mas também se você aperta, ela também vai se autogerar um princípio de percepção elétrica de luz, mas você não está vendo luz nenhuma. É só o sensor que está sendo pressionado, né? Tais ilusões não podem provir senão de uma observação incompleta. Quem quer que tenha estudado a natureza dos espíritos por todos os meios que a ciência prática faculta,
ou seja, que a ciência prática disponibiliza, né, compreenderá tudo que elas têm de pueril. Essas teorias. É uma teoria pueril, simplista, né? Do mesmo modo que combatemos as aventurosas teorias com que se atacam as manifestações, quando essas teorias assentam na ignorância dos fatos. Também devemos procurar destruir as ideias falsas, que indicam mais entusiasmo do que reflexão, e que, por isso mesmo, mais dano do que bem causam, com relação aos incrédulos, já de si tão dispostos a buscar o lado ridículo. Então, sim, Kardec ele realmente teve que conviver com um cenário muito estranho, né? Não muito estranho ao nosso tempo hoje, né? Mas muito estranho devido ao nível de discussões que ele travava. Então, diversas pessoas que eram da academia, diversas pessoas que eram, digamos assim, viviam da parte científica, fizeram de tudo para desconstruir, para acabar e destruir o trabalho que Kardec estava fazendo. Então não foi uma ou duas pessoas que buscavam pegar o que ele escrevia e tentar dar outro tipo de interpretação. Inúmeras vezes. Inclusive dizendo que ele estava alucinado, que ele tinha surtado, porque estava se dedicando a isso, e não aos ideais, né, da ciência materialista da Terra. Né? Como é que você pode largar a ciência materialista da Terra para se dedicar às ciências espirituais? Que absurdo, isso só pode ser um engano, um engodo. Então muitos perseguiam Kardec, Hippolyte, Léon, Denisard, Rivail, né? Justamente por um sentimento de contrariedade. Meio que eles se sentiam atacados. Como é que alguém da nossa estirpe intelectual vai se dedicar, por exemplo, a esses estudos, a essas interpretações, vai acreditar nessas bobagens? Eles consideravam como bobagem, né? Até hoje é um pouco assim, né? A humanidade não evoluiu tanto com relação aos sentimentos em relação a essa área. Na verdade, a gente não viveu ainda a condição mais grave do materialismo. Por incrível que pareça. A gente não viveu ainda as situações mais graves do materialismo. A gente está começando a ver as implicações do materialismo mais rudimentar. Então, o materialismo que foi muito combatido por Kardec e por grandes outros filósofos e pensadores, estudiosos do século XIX, né, 1800 lá vai a fumaça, inclusive a partir da escola de Sorbonne, 1804, onde se instituiu o início dos estudos das ciências psicológicas, de entender, inclusive, que, na verdade, nós não somos esse corpo de carne. Né? Nós estamos nesse corpo de carne. Isso foi em 1804. Né? Então, Kardec estudou essas teorias, estudou, compreendeu esses conhecimentos a respeito dessa nova ciência que estava ocorrendo. Eis aí o porquê Kardec afirmava que nunca houve uma época tão boa quanto para surgir a doutrina espírita, como ocorreu nesse período. Né? Temos que lembrar que a publicação do Livro dos Espíritos surgiu em 1857, né? 53 anos depois. Mas isso demonstra o esforço de Kardec, de novo, né, um projeto de cooperação. Kardec já teve que ver um grupo na frente questionar essa ideia de material, de matéria, que nós somos matéria, que nós somos constituídos só de matéria. Isso teve que ser desmontado primeiro. Aí Kardec vem nesse grupo, nasce com esse grupamento, e eles vão desenvolvendo um ideal completamente diferente. Né? Se observarmos, por exemplo, Leon Denis, só que Leon Denis, cara, é impressionante, não é citado em lugar nenhum. Quem estuda e lê Leon Denis, você fica impressionado. Né? Citam-se tantos filósofos hoje em dia, um monte de filósofos falam um monte de bobagem e ninguém lê Leon Denis, cara. Ninguém comenta e fala sobre Leon Denis. Ele alertou, cuidado,
sobre o materialismo. O materialismo vai desconstruir a sua consciência, a sua estabilidade. É impressionante. Tudo isso foi apontado por Leon Denis. Leon Denis foi contemporâneo de Kardec, né? Então tem obras fantásticas de Leon Denis, né? O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Esse é o melhor. Esse é fantástico, é um livro fantástico. Quem sabe um dia a Eu gente... acho que esses livros de Leon Denis, Depois da Morte, eu li o Problema do Ser, do Destino da Dor. Ai, tem um outro também, que é fininho também, que eu li, Enigma, acho que é Enigma. Não, foi Enigma. Outro dele. Ele deveria ser estudado também no centro, né? Mas várias casas estudam, mas geralmente, o que acontece? Como a literatura é muito grande, não tem uma encarnação só não dá, entendeu? E Leon Denis é uma leitura que demanda você já ter estudado outras coisas, né? E demanda igualmente que você não perca o paralelo, que você não perca Kardec, né? Geralmente existe um problema na doutrina espírita, né? Começamos a estudar, muitos querem substituir Kardec. Não, Kardec está ultrapassado. Aí sai inventando um monte de outras coisas. Então, alguns grupos começam a Depois de ler esse início do livro dos médios aí, não meu é? Deus, o cara é fenomenal. É fenomenal, exatamente. Então, Leon Denis estudava Kardec. Estudava o que Kardec publicava. Lia, discutia com Kardec. Conseguia ter um processo ali de uma certa desenvoltura de dialogar a respeito. Então, só para entender que havia ali um esforço muito profundo em querer deixar para a humanidade um valor mais elaborado, né? Em que sentido? De É o porquê da vida. É Leon isso, o Denis. porquê da vida, sim, é isso mesmo. Então, ele escreveu muito, um pensador incrível, um espírito fantástico que ajudou e ajuda, né? Você vê alguns livros, o prefácio dele, os inícios do livro, igualmente falando sobre os efeitos do materialismo, como é que pode, até hoje, nós defendermos o materialismo e não o contrário. Então, hoje não há uma aceitação sobre isso. Quanto mais materialista for o filósofo, mais ele vai ser estudado. Quanto mais materialista for o pesquisador, mais ele vai ser enaltecido. Então, ainda não chegamos ainda na curva, um pico da curva ascendente do materialismo. Quando as pessoas viverem o máximo das consequências do materialismo, e nesse livro, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele trata muito sobre isso, né? As consequências de como permeia a nossa consciência por filosofias vãs, né? Por ideais desconstruídos, distorcidos. E ele começa a tratar no livro sobre o que é a nossa essência, de onde nós viemos, para onde nós vamos, por que que... claro, fazendo uma construção de pensamento não muito direta como Kardec, né? Qual a origem da sua infelicidade? Qual a origem da sua tristeza? Qual a origem de você não estar feliz? As suas imperfeições. Kardec é muito, né, muito pontual no Livro dos Espíritos, inclusive, né? E na Revista Espírita também tratando sobre isso, pela observação dele e análise, né, de tantas conversas que ele teve com o espírito desencarnado. Ele perguntava: você é feliz? Você está com sede? Você sente fome? Você se sentiria mais feliz se você estivesse comendo alguma coisa? Ninguém buscava essa felicidade. Tipo, é como se hoje a gente perguntasse para alguém: se a pessoa acabou de desencarnar, se eu te oferecer um brigadeiro, você fica feliz? Não, pô. Eu não quero saber de brigadeiro. Eu quero saber de reconstruir o meu destino. Você vê que os espíritos estavam preocupados com situações mais graves, mais críticas. E que, na verdade, o que mais remoía e consumia a todos eram as oportunidades perdidas, eram as possibilidades de produzir o bem que não produziu, e percebeu que só agiu mal onde poderia ter agido bem. Então era justamente isso, né? Chegar à conclusão que realmente são as nossas imperfeições que promovem as dores, os sofrimentos. E quanto mais a gente tem consciência sobre isso, mais a gente quer transformar a nossa consciência para o amor e para a verdade, né?
Mas alguém mais tem alguma coisa para perguntar, para falar, inclusive sobre esse estudo, sobre a parte do livro dos médiuns? Então, Eu assim, lembrei, sim, eu pode falar. lembrei, hein, Tosélio? Eu lembrei do Padre Germano, do livro Padre Germano, de uma fonte. Ele foi para um vilarejo, aí ele foi ensinar a população a escovar os dentes, a lavar as mãos, a higiene, e todo mundo ia nessa fonte. Aí a igreja viu que estava muita gente na fonte, aí botou que a fonte era milagrosa. Aí, quando você estava lendo sobre essa questão do globo ocular, e, né, que Kardec estava explicando que não era fenômeno mediúnico, né, de ver espírito, aí eu lembrei como que as coisas, né, são trocadas. É complicado, né? Mas, assim, você vê que as pessoas precisam disso. Eu não estava falando também no sentido negativo, não, tá? As pessoas, no caso, eu digo no caso de ficar com medo o tempo todo, porque acha que vai ver um espírito desencarnado e ficar com medo o tempo todo, transformar sua vida num terror a ponto de até passar mal, com certeza não é adequada. Mas existem pessoas, elas querem ver um milagre. O sentido da vida da pessoa é ver um milagre. Ela não considera que está encarnada é um milagre, ela não considera que está vivendo todo esse esplendor e convivendo com tantas almas já é um milagre. A pessoa quer alguma coisa diretamente direcionada para ela, individualmente. Não pode ser um milagre coletivo. Tem que ser uma coisa focada, pessoal, né? Personalizada. Mas isso é a própria alma que está clamando por isso. E por vezes é atendida. Se a espiritualidade superior perceber que vai ter um incremento, vai ter uma transformação, por vezes é concedida. Mas não é o mais certo, né, de desejar. O mais certo de desejar é que todos os recursos que podem ser focados para transformar você mesmo, né? Ah, pode fazer um super milagre na sua vida. Você fala, não, eu não quero na minha. Eu quero na de todo mundo. Não, eu estou com um pensamento egoísta. Eu estou com um sentimento egoísta. Eu estou cansado desse negócio de egoísta. Lembra, eu não gosto mais de mim mesmo. Né? Outro dia minha filha veio me perguntar: pai, você é feliz? Eu falei: não. Pai, você quer ser feliz? Não. Ué, por que você não quer ser feliz? Ué, porque o conceito de felicidade que talvez esteja citando não é o meu conceito. E eu agora estou com esse foco. Eu não quero ser feliz. E eu não quero estar feliz. Ah, então quer dizer que você está triste? Não, você está confundindo felicidade com alegria. Eu sou uma pessoa alegre. Mas felicidade é um sentimento mais profundo, onde você observa que todos, sem exceção, estão sendo amparados, que todos estão sendo socorridos, que eu estou realmente preocupado com todos, que eu estou realmente envolvido com todos e estamos caminhando juntos e que eu estou conseguindo desempenhar o melhor da minha consciência para com todos. À medida que eu não tiver que fazer um esforço muito grande para isso, eu vou começar a viver uma sensação de felicidade. Enquanto tem que fazer um esforço danado para fazer uma grama de bondade para alguém, eu ainda estou infeliz. Ainda não estou num padrão de felicidade que eu gostaria. Então é isso, né? É difícil. O projeto do Cristo ele é complexo. E aí a gente percebe quanto tempo a gente ficou parado, quantas encarnações nós tivemos inúteis, bobas, perdendo tempo, porque tudo está sendo fornecido em cada encarnação. O ponto que choca a nossa consciência é isso. Toda encarnação, Deus fornece tudo o que você tem condições de dar um passo à frente. A gente observa isso por Chico Xavier. Chico só tinha um projeto de escrever 30 livros. Por que você acha que o projeto era só escrever 30 livros? Porque imaginavam que ele só ia aguentar 30. E depois não ia conseguir. Né? Ele ia ficar frustrado. Não sei se vocês se recordam, né? Teve uma complicação danada com a FEB. Depois ele teve que começar a publicar em outros lugares, não pôde publicar na FEB. Então, dificuldades iriam surgir. Iriam surgir. Opositores iriam surgir. Uma série de situações adversas surgiram. Ele teve que se virar nos 30. Mas, graças a Deus, ele manteve o coração intacto. Não, eu não vou contaminar meu coração com essas bobagens. Porque se eu contaminar meu coração, a tarefa para.
E é assim em relação a tudo na vida. Não é só tarefa na publicação de livros para a doutrina espírita. É em tudo, em todos os projetos divinos. Então existe um projeto divino para o seu lar, onde você está ajudando no trabalho, no caminho, no processo. Onde for, você não está lá à toa. Existe um projeto acontecendo ali. Você não tem consciência, você não sabe qual é. Mas Deus aguarda o melhor de você. Que você ame, que você se esfole pelo próximo, desenvolva o próximo, deseje o melhor do próximo e haja para com o próximo da melhor maneira possível. Ele aguarda isso de cada um de nós e ele cria situações onde, se a nossa participação estiver sendo efetivamente correta, mais próximo da verdade, ou seja, mais próximo do amor, com certeza consequências maravilhosas ocorrerão no destino dessas outras pessoas. É complicado a gente ter essa notícia, porque você fica assim, caramba, mas eu agora estou com essa consciência, e as outras encarnações que eu vivi igual aloprado aqui no mundo? Não, o projeto era o mesmo, as oportunidades eram as mesmas, ou seja, sempre esperava-se o melhor de cada um de nós, e a gente sempre desperdiçou. Aí você fica, caramba, não quero desperdiçar mais, né? Eu quero tentar fazer o melhor. E aí começa o problema. Como é que isso pode gerar felicidade? É loucura. É loucura. Você não quer mais felicidade. Você quer preocupação. Preocupação em gerar o bem. Preocupação em ser melhor amanhã do que foi hoje. E se a gente parar de ficar preocupado, a gente relaxou e largou. Perdeu. Acabou a encarnação. Quando você foi ver, passou tudo e você não pôde fazer nada. Nem as próprias pessoas que são chamadas de companheiros, companheiras, você tentou fazer o melhor. Entendeu a criticidade? Nós temos o hábito do abandono dos projetos. Nós abandonamos projetos com extrema facilidade. Por quê? Porque nós já abandonamos milhares de projetos, talvez milhões. Então é da nossa natureza, devido aos erros sucessivos, não natureza do ponto de vista de naturalidade, né? Mas natureza devido a experiências equivocadas repetitivas, nós queremos sempre largar. Né? Hoje em dia você vê super normal, a pessoa casa com um, casa com outro, daqui a pouco está casando com outro, com outro, com outro, com outro, mas nunca acha felicidade. A pessoa nunca está disposta a mais servir como deveria estar, necessitando a mais servir. E Deus promove outros projetos. Tá bom, com esse aqui você não quis não? Vamos ver com esse daqui. Aí com esse daqui, também não deu certo não. Aí, também não deu certo não. Aí, até a hora que você vai chegar e vai ver o contraste. Caramba, o problema sou eu. Eu que não quero a mais servir nas dimensões adequadas que eu deveria estar exercendo e amando e servindo. É complicado, é demandante, mas com certeza a gente quer promover isso agora, nesse minuto, nesse momento, nessa vida, né? Então, Ana, faz a prece para a gente de encerramento. Uhum. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por esses momentos de estudo. Agradecemos, Senhor, por termos acesso aos livros dos médiuns, esse trabalho tão intenso do nosso irmão Allan Kardec, onde ele estiver, que ele consiga sentir nossa vibração nesse momento, da alegria, Senhor, de perceber o esforço para nos fazer compreender a mediunidade. Agradecemos, Senhor, hoje e sempre. Muito obrigada. Com esta prece, Senhor, pedimos dar por encerrada a reunião do estudo do Livro dos Médiuns da noite de hoje. Na tua paz e harmonia. Que assim seja.